E se eu dissesse que a realidade que você está vivendo agora não é a única possível e que neste exato segundo outras versões da sua vida estão acontecendo, esperando apenas que você as escolha? Há um campo invisível onde tudo já existe. Sua vida dos sonhos, suas maiores conquistas, as respostas que você procura. Mas até você decidir qual observar, tudo permanece suspenso como ondas, infinitas, silenciosas, invisíveis. A física quântica chama isso de função de ondas. E aqui está o segredo, que quase ninguém entende. No instante em que você foca, sente e reconhece, esse campo colapsa. A energia se transforma em matéria. O invisível se torna palpável. A pergunta é, quem está escolhendo? Você ou o piloto automático que repete as mesmas histórias todos os dias? Hoje, vamos atravessar juntos a fronteira entre o possível e o real. E quando você entender como comandar esse colapso, vai perceber que mudar sua vida não é questão de tempo, é questão de agora. Antes que você imagine um conceito distante, quase inacessível, quero que visualize algo simples. Pense em uma tela em branco, onde tudo pode ser pintado. Antes de você escolher uma cor, todas as cores já estão lá, disponíveis, esperando sua decisão. Na física quântica, essa tela é o campo de possibilidades. E colapsar a função de ondas é justamente o momento em que você pega uma cor e começa a pintar. Na prática, isso significa que a realidade não é fixa. Ela responde à forma como você observa, sente e interpreta o que está à sua frente. Até você direcionar sua atenção, cada cenário existe apenas como probabilidade. Mas quando você se conecta emocionalmente a um deles, ele se solidifica como a sua experiência. É como se o universo perguntasse a cada segundo, qual versão da sua vida você quer viver agora? E a sua vibração fosse a resposta. Quando entendemos isso, percebemos que não somos vítimas daquilo que acontece, mas sim participantes ativos na escolha do que vai se manifestar. E esse é o ponto onde a criação consciente começa a acontecer de verdade. Existe uma crença silenciosa que limita milhões de pessoas. A ideia de que a realidade é algo que vem até nós, ou que acontece por acaso. Mas a física quântica revela algo muito mais profundo e desconfortável. Nós não estamos apenas vivendo dentro da realidade. Nós estamos projetando e moldando cada detalhe dela, mesmo quando não temos consciência disso. A função de ondas não colapsa sozinha. Ela responde à observação, e essa observação não é apenas olhar com os olhos, mas vibrar com a mente e com o coração. É a soma dos seus pensamentos dominantes e do estado emocional que você sustenta. O que pouca gente entende é que a sua realidade de hoje é resultado direto daquilo que você validou ontem, na forma de atenção e energia. Esse é o motivo pelo qual mudar a vida exige mais do que pensar positivo por alguns minutos. É sobre aprender a sustentar a vibração de uma nova possibilidade até que ela seja inevitável. E quando isso acontece, o universo não tem escolha, a não ser se reorganizar para responder ao seu novo estado. Na física quântica, nada é realmente real, até que seja observado. Isso significa que você não é apenas um participante na sua vida, mas o ponto central que decide o que vai existir para você. O observador não é apenas aquele que vê com os olhos, mas aquele que percebe, interpreta e sente com todo o seu ser. Quando você se coloca como observador consciente, entende que não está reagindo à realidade, está determinando qual versão dela será percebida. É como ter um controle remoto com milhões de canais e escolher apenas um para assistir, enquanto todos os outros continuam existindo, mas fora do seu campo de experiência. A questão é, você está escolhendo conscientemente ou deixando que hábitos, medos e memórias façam essa escolha por você? É nesse ponto que o poder pessoal começa a ser recuperado. Ao mudar o que observa e como observa, você muda o que colapsa. E ao mudar o que colapsa, você muda tudo o que vive. Na física quântica, nada é definitivo até que seja observado. A realidade não existe como algo sólido antes disso. Ela permanece em um estado de pura possibilidade. E aqui está a parte mais poderosa. Você é o observador.
Isso significa que cada escolha, cada foco e cada sentimento seu está definindo o que vai se tornar real. Mas ser observador não é apenas olhar algo, é sentir, reconhecer e validar internamente. Se a sua mente e seu coração estão sintonizados com escassez, você colapsa mais escassez. Se estão sintonizados com abundância, você colapsa experiências que refletem essa abundância. Não é mágica, é mecânica quântica aplicada à vida. Quando você percebe que é o centro da criação, sua postura diante do mundo muda. Você deixa de esperar e começa a escolher. Você para de se perguntar o que vai acontecer comigo e começa a afirmar o que eu decido viver agora. E se essa compreensão está despertando algo dentro de você, este é o momento perfeito para aprofundar essa jornada. Aproveite e se inscreva no canal e deixe o seu like agora, porque a energia que você coloca nesse ato não é só para apoiar este conteúdo, é para declarar ao universo que você está pronto para criar conscientemente. Antes que qualquer realidade se torne visível para você, ela existe em um estado vibracional. É como se cada possibilidade tivesse a sua própria estação de rádio, transmitindo um sinal único. A questão é, você só consegue sintonizar o que vibra na mesma frequência que você está emitindo. Se a sua vibração está carregada de medo, dúvida ou ansiedade, você naturalmente atrai e colapsa realidades que refletem exatamente essas energias. Por outro lado, quando a sua frequência é alinhada à confiança, gratidão e certeza, você abre o campo para experiências muito mais elevadas. Não é sobre merecimento no sentido moral, mas sobre sintonia energética pura. O erro mais comum é tentar mudar o que se vive apenas pela ação física, ignorando que sem mudar a vibração, nada se sustenta. A física quântica deixa claro, o colapso da função de ondas responde primeiro à sua frequência, depois às suas atitudes. A vibração é a raiz, a ação é o fruto. Quando você entende isso, percebe que o passo mais importante não é correr atrás do que quer, mas alinhar-se internamente para se tornar um ímã daquilo que deseja. Existe um instante preciso, invisível, onde o universo decide qual das infinitas possibilidades vai se tornar a sua experiência. Esse momento não acontece quando algo chega até você, mas sim quando a sua mente e o seu campo emocional se alinham em um mesmo ponto de atenção. É como apertar um gatilho quântico. Antes dele, tudo é potencial. Depois dele, tudo começa a ganhar forma. Esse instante é tão rápido que muitas vezes passa despercebido. Você pensa em algo, sente algo, e a energia ao seu redor já começa a se organizar para entregar essa realidade. O que define se o caminho será expansivo ou limitante é a qualidade da sua atenção naquele momento. Se você observa com confiança e clareza, o campo responde com harmonia. Se observa com dúvida ou medo, o campo entrega versões distorcidas ou limitadas daquilo que você queria. O mais fascinante é que esse momento de escolha está acontecendo a todo segundo. Isso significa que você não está preso a uma decisão antiga. Pode mudar agora. Pode escolher de novo, e de novo, e de novo, até que a vida que você deseja seja a única que se apresenta diante de você. Cada pensamento é como uma semente lançada no campo quântico. Ele carrega uma imagem, uma vibração e uma intenção, mesmo que você não perceba. Quando esse pensamento é repetido ou sustentado com emoção, ele ganha força no campo de possibilidades e começa a atrair elementos que o tornem concreto. A questão é que a maioria das pessoas não percebe que está pensando sempre sobre os mesmos problemas, sobre o que não quer ou sobre o que teme. E assim, colapsam realidades que confirmam exatamente esses padrões mentais. O universo não julga se o seu foco é positivo ou negativo. Ele apenas responde ao que você vibra de forma consistente. Por isso, dominar o conteúdo dos seus pensamentos não é apenas desenvolvimento pessoal, é engenharia vibracional. É entender que, ao mudar a natureza do que você pensa, você altera os cenários que o campo quântico vai oferecer para serem colapsados. E quando você começa a escolher pensamentos que representem a realidade que deseja viver, essa realidade deixa de ser apenas uma
Possibilidade começa a se aproximar até se tornar inevitável. Desejar é imaginar algo distante, quase como se estivesse fora do seu alcance. Observar conscientemente é se conectar com essa possibilidade como se ela já fosse sua. É sentir a textura, o cheiro, o som e a emoção daquilo no presente, sem esperar que o mundo físico confirme primeiro. A função de ondas não colapsa porque você quer muito alguma coisa. Ela colapsa porque você a valida como real no agora. Desejar sem observar. Conscientemente, mantenha a possibilidade solta no campo, como uma estação de rádio que você nunca sintoniza. É por isso que tantas pessoas passam anos querendo a mesma coisa e nunca a vivem. Elas permanecem vibrando na ausência do que desejam. Quando você aprende a observar conscientemente, você puxa essa possibilidade para dentro do seu campo de experiência. E esse ato de puxar é silencioso, interno e vibracional. É aqui que a transformação começa a ser inevitável. Agora, quero que você faça algo por você mesmo. Escreva nos comentários, em letras maiúsculas, a frase "Eu escolho a minha realidade". Não é só um comentário, é um compromisso vibracional com a vida que você está decidido a criar. Declare isso agora, para si e para o universo. O que chamamos de milagre, muitas vezes, é apenas o resultado de um colapso de função de ondas extremamente alinhado e rápido. É quando a sua vibração e o seu foco estão tão em sintonia que a realidade responde de forma quase imediata, criando resultados que parecem impossíveis à lógica comum. Na física quântica, não existe algo fora das regras do universo. O que existe são combinações de intenção, emoção e observação que reorganizam o campo de forma tão precisa que, para quem está de fora, parece sobrenatural. Uma cura repentina, uma oportunidade que surge do nada, um encontro inesperado que muda tudo. Todos esses eventos seguem as mesmas leis que operam silenciosamente a cada segundo. O que diferencia quem vive esses milagres com frequência daqueles que raramente os veem é o nível de consciência sobre o próprio papel como observador. Quanto mais você se mantém vibrando no estado daquilo que deseja, mais natural se torna viver o que antes parecia extraordinário. É aí que a vida deixa de ser aleatória e começa a ser uma criação consciente contínua. Muitas pessoas aprendem sobre lei da atração ou física quântica e, mesmo assim, não conseguem ver mudanças reais. Isso acontece porque cometem erros sutis, mas decisivos, na forma de interagir com o campo de possibilidades. O primeiro erro é tentar mudar a realidade lutando contra o que existe. Quando você coloca sua atenção no que não gosta, mesmo com a intenção de eliminar aquilo, está alimentando exatamente essa frequência. O campo não entende "não quero", ele entende a vibração que você está emitindo no momento da observação. O segundo erro é a falta de consistência vibracional. É fácil sentir confiança e gratidão por alguns minutos, mas, se ao longo do dia você volta para o medo e para a dúvida, o colapso final será resultado daquilo que você sustenta por mais tempo. O terceiro erro é agir apenas no plano físico, acreditando que esforço sem alinhamento interno será suficiente. A ação é importante, mas sem a vibração correta, ela se torna apenas repetição dos velhos padrões. Evitar esses erros é abrir espaço para que a criação consciente seja leve, natural e constante, sem depender de esforço excessivo ou de circunstâncias externas. A atenção é a lente que direciona a energia do universo. Onde você coloca o seu foco, a realidade se expande. O problema é que, para a maioria das pessoas, essa lente está apontada para preocupações, memórias dolorosas e dúvidas. Isso significa que, sem perceber, elas estão reforçando exatamente aquilo que não querem viver. No campo quântico, o foco não é apenas pensar sobre algo, é mergulhar vibracionalmente nele. É sentir como se já fosse parte de você. É sustentar a imagem e a emoção por tempo suficiente para que o campo não tenha escolha a não ser responder. A atenção também é seletiva. Você pode treinar sua mente para ignorar o que não serve ao que quer criar e manter-se sintonizado com o que representa a realidade desejada.
É como ajustar a frequência de um rádio. Quando você se mantém focado na estação certa, as interferências desaparecem e o som fica claro. Essa é a diferença entre criar por intenção e viver por reação. No primeiro caso, você guia a vida. No segundo, ela te empurra para onde quiser. E a escolha entre os dois começa com a forma como você usa o seu foco todos os dias. No processo de criação consciente, a emoção não é apenas um complemento. Ela é o motor que acelera e direciona o colapso da função de ondas. Um pensamento sem emoção é como um comando fraco. Ele até entra no campo quântico, mas não tem força para moldar a realidade de forma consistente. Já um pensamento carregado de emoção envia um sinal muito mais potente, capaz de influenciar rapidamente o que se manifesta. A emoção é o que dá vida à imagem mental. Quando você sente algo como se já fosse real, o seu corpo e o seu campo energético começam a reagir como se já estivesse vivendo aquela experiência. E o universo responde a esse estado como se fosse um fato consumado. O detalhe é que a emoção não precisa ser intensa no sentido de euforia. Ela precisa ser genuína, estável e coerente com o que você quer criar. Gratidão, confiança, alegria serena e entusiasmo silencioso são forças poderosas. O desafio está em sustentar essa vibração mesmo quando a realidade física ainda não mostra sinais da mudança. É aqui que o verdadeiro criador se diferencia. Ele sente primeiro, vê depois. A realidade que você vive é um reflexo direto do estado interno que mantém de forma dominante. Isso significa que não importa apenas o que você faz ou diz, mas principalmente o que você sente e acredita quando ninguém está olhando. O seu campo energético é como um transmissor constante, emitindo sinais que o universo capta e devolve em forma de experiências. Se você mantém um estado interno de escassez, ansiedade ou insegurança, a vida responde com situações que confirmam esse padrão. Se sustenta um estado de confiança, paz e abertura, o universo reorganiza os caminhos para que isso se manifeste no lado de fora. É como um espelho quântico. Ele não mostra o que você quer ver, mas o que você realmente é por dentro. Mudar o estado interno é mais poderoso do que mudar circunstâncias externas, porque o externo sempre se ajusta ao interno. Essa é a base da criação consciente. Não correr atrás da mudança, mas se tornar a mudança. E se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Espalhar essa compreensão é mais do que um gesto. É uma forma de multiplicar a energia que eleva a todos nós. Quando você observa algo de forma consciente, não está apenas olhando, está influenciando. Na física quântica, o simples ato de observar altera o comportamento das partículas, forçando-as a se manifestarem em uma forma específica. Isso é o que chamamos de colapsar a função de onda. No seu dia a dia, isso significa que aquilo em que você coloca sua atenção consciente começa a ganhar forma no campo da realidade. Mas há um detalhe que poucos percebem. Observar com ansiedade ou medo gera uma colapsagem desalinhada, enquanto observar com clareza, intenção e confiança cria alinhamento. A mente distraída deixa o campo se manifestar de forma aleatória. Já a mente focada, presente e direcionada se torna a arquiteta do próprio destino. Por isso, cultivar momentos de observação consciente não é só um hábito espiritual, é uma ferramenta prática de manifestação. Quando você entende isso profundamente, percebe que cada pensamento, cada olhar e cada emoção são votos no universo sobre a realidade que quer viver. A física quântica já nos mostra que a consciência influencia a matéria, mas o que muitas pessoas não percebem é que as emoções são como o código-fonte dessa influência. Elas não apenas acompanham a observação, mas determinam a frequência com que o campo responde. Quando você observa algo com medo, raiva ou insegurança, essa energia vibra no campo e o colapso da onda se ajusta para refletir exatamente essa sintonia. Por outro lado, quando você observa com gratidão, amor e certeza, o universo colapsa possibilidades que vibram na mesma harmonia. Essa é a razão pela qual simplesmente pensar positivo sem sentir é insuficiente.
O colapso não responde a frases bonitas, mas sim à intensidade emocional que você carrega no momento da observação. É como se o universo estivesse constantemente lendo a assinatura energética que você emite. E aqui está a chave. Se você aprender a sustentar emoções elevadas enquanto visualiza a realidade que deseja, o colapso da onda não só será mais rápido, como mais preciso. O silêncio interno é uma das ferramentas mais subestimadas para moldar a realidade. Em um mundo saturado de estímulos, sua mente está sempre reagindo, interpretando e julgando. Mas cada pensamento extra é como uma pedra lançada num lago calmo. Distorce a superfície e impede que você veja o reflexo nítido do que deseja criar. Quando você silencia internamente, afasta o ruído que fragmenta sua energia. É nesse vazio que sua intenção se torna pura, sem interferências emocionais ou mentais. Esse estado é como alinhar uma lente de precisão. Tudo fica mais focado, e o colapso da função de onda se dá sobre a possibilidade mais alinhada à sua essência. Mestres espirituais e cientistas da consciência concordam que o silêncio não é ausência, mas sim presença plena. É o momento em que você deixa de lutar contra o que não quer e passa a nutrir apenas o que escolhe. Se você quer que o universo ouça seu pedido com clareza absoluta, primeiro aprenda a silenciar dentro de si. É no espaço entre um pensamento e outro que a realidade se molda. A emoção é o combustível que impulsiona o colapso da função de onda. Sem ela, seu desejo é apenas uma ideia vaga. Com emoção, ele se torna uma ordem vibracional irresistível para o campo quântico. Mas não é qualquer emoção que funciona. A frequência que cria realidades é aquela carregada de coerência, quando o que você sente, pensa e acredita está em perfeita sintonia. Pense nisso como uma música. Se cada instrumento tocar em seu próprio tempo, o som se torna caótico. Mas quando todos se alinham, surge uma harmonia que pode ser sentida à distância. Assim é com a criação da realidade. A emoção correta amplifica seu sinal no campo, tornando-o mais forte, mais claro e mais magnético. Por isso, não basta visualizar algo. É preciso vivê-lo internamente, sentir como se já fosse real. Essa emoção não apenas reforça sua intenção, mas cria um campo de atração tão denso que a realidade não tem escolha, a não ser se reorganizar ao redor dela. A maioria das pessoas não percebe, mas o maior inimigo da manifestação é o ruído interno. São pensamentos dispersos, dúvidas silenciosas e conversas mentais que fragmentam sua vibração. Quando a mente está poluída, o sinal que você envia para o campo quântico é distorcido, fraco e incoerente. Silenciar o ruído interno não significa ter uma mente vazia o tempo todo, mas sim cultivar momentos de profunda presença, onde cada respiração é consciente e cada pensamento que não serve ao seu objetivo é deixado de lado. É como ajustar o dial de uma estação de rádio até que o som saia limpo e cristalino. Quando você cria esse espaço interno de clareza, começa a ouvir algo que antes passava despercebido. Sinais sutis, intuições e coincidências, que são, na verdade, respostas diretas do campo às suas intenções. Essa é a conversa silenciosa entre você e o universo, e ela só acontece quando há silêncio suficiente para escutá-la. Se essa mensagem já está despertando algo em você, se sentir que está começando a enxergar de forma diferente, deixe seu like agora. Isso nos ajuda a continuar espalhando essa energia e fortalece o nosso campo coletivo. Existe um instante imperceptível para a maioria em que a realidade literalmente se reorganiza para atender à sua vibração dominante. É como se o universo, de repente, recebesse um comando claro e inegociável, e todos os eventos começassem a se alinhar de forma quase mágica. Esse momento não vem com fogos de artifício, nem com placas luminosas. Ele é sutil, mas carregado de poder. Pode acontecer quando você solta o peso da ansiedade, quando decide confiar completamente ou quando mantém sua vibração firme, mesmo que nada externo pareça mudar. Quando a dobra acontece, pequenos sinais começam a surgir. Pessoas que aparecem com informações exatas que você precisava, oportunidades que parecem vir do nada, e até objetos ou recursos físicos se manifestando de maneira improvável.
Esses são os marcadores de que a função de ondas colapsou a seu favor. O mais incrível é que quando você reconhece conscientemente esse momento, consegue repetir o processo, acelerando o ritmo das suas criações e entrando em um fluxo constante de manifestação. Assim como você pode criar milagres, também pode cristalizar realidades que não deseja, e isso acontece mais vezes do que imagina. Toda emoção intensa, seja positiva ou negativa, carrega energia suficiente para colapsar uma função de ondas. O problema é que, se a emoção predominante for medo, culpa ou escassez, você estará enviando um comando claro para o universo materializar exatamente isso. O universo não interpreta, não quero que isso aconteça. Ele responde à vibração, não às palavras. Por isso, quando você pensa com intensidade em algo que teme, seu campo vibracional o trata como um desejo e começa a moldar a realidade para que aquilo se manifeste. Reconhecer essa armadilha é vital, porque a criação não para. Ela continua acontecendo, mesmo quando você está distraído. A questão é, você está colapsando ondas que expandem ou ondas que aprisionam? E se esse conteúdo está abrindo sua mente e te ajudando a enxergar padrões que antes passavam despercebidos, deixe seu like agora. Isso não é só um apoio ao canal, é também um sinal vibracional que envia ao universo a mensagem: eu escolho continuar expandindo. Existe um instante quase imperceptível entre o pensamento e a materialização. É um lapso onde nada parece estar acontecendo no mundo físico, mas no campo quântico, tudo já está em movimento. Esse é o intervalo onde a vibração ganha força, onde o padrão energético se organiza, onde a realidade futura se alinha com a sua frequência presente. A maioria das pessoas perde esse momento porque se desespera na espera, começa a duvidar ou a mudar de vibração. É como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para ver se já brotou. O resultado, você interrompe o processo antes de ele se consolidar. Para colapsar a função de ondas com maestria, você precisa aprender a permanecer no estado vibracional desejado durante esse intervalo. É nele que a mágica invisível acontece. Quando você mantém firme a emoção e o foco, a manifestação se torna inevitável. Há momentos em que tudo parece ficar em silêncio. Nenhum sinal, nenhuma evidência, nenhum movimento visível. É nesse ponto que muitas pessoas acreditam que nada está funcionando. Mas, na verdade, o que está acontecendo é um teste vibracional. O campo quer saber se você está realmente pronto para sustentar a realidade que pediu. Esse teste não vem com perguntas diretas. Ele vem com situações que tentam puxar sua energia de volta para padrões antigos. Surge uma oportunidade para duvidar, um comentário para desencorajar, um atraso para provocar ansiedade. E a única resposta que o universo reconhece como aprovação é a sua estabilidade emocional. Se você consegue manter sua frequência mesmo sem provas externas, você está dizendo ao campo: eu já sou essa realidade. E a partir daí, o colapso da função de ondas não é mais uma questão de se, mas apenas de quando. E normalmente, o quando é muito mais rápido do que você imagina. Muitas vezes, o momento mais poderoso da criação acontece longe dos seus olhos. Enquanto você vive o seu dia, mantém sua vibração e age a partir do estado desejado, o campo quântico está movimentando peças, criando conexões e abrindo caminhos que você ainda nem sonha que existam. O colapso da função de ondas nessa fase é sutil. Uma conversa aleatória desperta uma ideia. Um atraso inesperado faz você cruzar com a pessoa certa. Um erro aparente leva a uma oportunidade oculta. Tudo isso não é acaso, é a realidade se reorganizando para se alinhar à sua frequência dominante. Por isso, o segredo aqui não é correr atrás, e sim manter a sintonia. Cada pequeno evento, por mais irrelevante que pareça, pode ser parte de um desenho maior que está se completando nos bastidores. É nesse momento que a fé deixa de ser apenas uma palavra e se torna o combustível que mantém o processo vivo até a manifestação se tornar visível.
chegamos ao ponto onde o que foi absorvido deixa de ser apenas conhecimento e se transforma em identidade. Agora, não é mais sobre tentar colapsar a função de ondas, mas sobre viver permanentemente na consciência de que você é o criador da sua realidade. Essa é a transição onde a mente para de questionar quando vai acontecer e começa a afirmar: está acontecendo agora. É o momento em que o seu campo vibracional se estabiliza em um novo patamar e qualquer oscilação antiga perde força, porque você não negocia mais com a escassez, a dúvida ou o medo. Para selar esse compromisso energético, quero que você escreva nos comentários apenas uma palavra: agora. Essa palavra não é só um comentário. É um selo vibracional que marca o instante em que você assumiu sua nova identidade criadora. Sempre que olhar para essa palavra, lembrará que o poder não está no futuro, mas no momento presente. E se esse conteúdo tocou, despertou ou expandiu sua consciência, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que mantenham sua vibração elevada e seu foco no que realmente importa. Sua nova realidade já começou.